Olá, você está assistindo um corte do programa Pelo Mundo, Europa e Estados Unidos, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 19 horas, aqui no canal Cotidiano. Neste vídeo, o professor Carlos Serrano analisa a crise no processo de vacinação na União Europeia e a importância da quebra das patentes para que todos os países possam imunizar suas populações. Para não perder nenhum vídeo do Cotidiano, se inscreva no nosso canal no youtube.com/cotidiano news e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E até a próxima. É a situação da pandemia. Pronto, não dá muito para fugir. Eu tentei fugir ao máximo de debater muito a questão da pandemia, mas pronto, não dá. E um dos temas centrais nessa questão é a vacina da AstraZeneca. Eu trouxe uma matéria do serviço de notícias da Suíça, de anteontem, e que é interessante porque vai mostrando todo o processo, todos os tropeços e os percalços relacionados à vacina da AstraZeneca, né? Então, desde os questionamentos em 9 de setembro, né, com a pausa nos testes clínicos, que depois foram reiniciados, depois erros com testes com doses, a incerteza sobre o nível de eficácia da vacina, a desconfiança da Europa em relação à utilização para idosos, que é um problema que ainda está pendente, o atraso nos insumos. Pronto, a AstraZeneca vendeu, prometeu 120 milhões de doses para a União Europeia no primeiro trimestre. Em janeiro já disse que só poderia entregar 1/3 disso, nesse período. Em compensação, o Reino Unido, que é a sede da empresa, recebeu as doses todas que tinham sido prometidas. A própria presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, foi reclamar que a AstraZeneca, foi a público reclamar que a AstraZeneca forneceu menos de 10% das doses encomendadas entre dezembro e março. A União Europeia responde criando um mecanismo de controle das exportações, porque ainda é isso, porque veja, a AstraZeneca fecha um acordo. Veja a lógica, fecha um acordo de venda de milhões de doses para a União Europeia, comprometido para doses que ainda não existem. Pronto. Não só não entrega as doses prometidas. É um acordo parecido com o Brasil, professor Serrano. Também é muito esperto, são muito espertos. Não entrega, mas quer exportar para a Austrália, por exemplo. Então, a União Europeia cria esse mecanismo muito voltado para a AstraZeneca, inclusive, para impedir essa... Obrigado, Séries. Para impedir, por exemplo, agora em 5 de março, ela bloqueou, a União Europeia, a Itália, dentro desta lógica, desse mecanismo de controle de exportações da vacina produzida dentro da União Europeia, bloqueou a exportação para a Austrália de 250 mil doses de vacinas da AstraZeneca, né? Em represália, o meu entendimento, não foi dito que foi em represália, mas a sequência imediata demonstra que foi uma represália, né? Logo na sequência, a AstraZeneca disse que vai ter uma redução da produção, do fornecimento para a União Europeia, né? Por causa, e aí fica implícito a represália, dizendo que por causa das restrições às exportações. Depois nós temos, em 12 de março, a Agência Europeia de Medicamentos vai anunciar alergias graves que poderiam estar relacionadas com isso. Depois vem a questão dos coágulos sanguíneos suspeitos, e aí há estados que já suspendem, outros que não suspendem, outros que suspendem primeiro e voltam depois antes dos demais. E aí também para o papel da Alemanha e a França são os primeiros a suspender. Quando os outros suspendem, volta e compra antes dos outros a vacina. Nós temos que entender que, assim, esta ideia de que nós temos uma solidariedade europeia, para quem tinha dúvida de que isto era uma balela, que isto é uma mentira, pronto, a pandemia deixou isso
totalmente às claras, né? O que eu não estou dizendo para colocar em dúvida a vacina, veja, o que eu quero chamar a atenção, eu não sou médico para avaliar, isso as autoridades médicas competentes devem realizar essas avaliações. Eu vou tomar a vacina que for, pronto, eu quero ser vacinado, ponto, né, e o mais rápido possível, mas o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é para essa dinâmica dos grandes negócios das farmacêuticas e da competição entre os estados, né, nessa... Professor, só a Sim, gente lembrar, né, toda a desconfiança que se colocou em torno da Sputnik e da zero desconfiança em torno da vacina da AstraZeneca, né? E agora, né, passados poucos meses, a gente vê o resultado, né? Na prática, já são 32 ou 33 países que adquiriram a Sputnik e estão aplicando, sem nenhum problema maior detectado ou denunciado, até porque a gente sabe, né, que se houvesse o mínimo problema, isso ia tomar as manchetes do mundo no dia seguinte, né? E já todo esse transtorno em torno da AstraZeneca aqui no Brasil, nos grandes meios, é pouco comentado, né? sim. E eu quero chamar a atenção também para esse tipo de manobra da própria AstraZeneca, claramente, porque as demais, mesmo as grandes companhias como a BioNTech, Pfizer e a Moderna, prometeram doses, quantidades menores, mas estão a entregar, né? A AstraZeneca é que tem feito esta jogada de pronto, promete aqui, mas exporta para lá, pronto. E neste momento já estão aprovados 4 vacinas pela Agência Europeia de Medicamento, a BioNTech Pfizer, a Moderna, a AstraZeneca e a Janssen, da grupo Johnson & Johnson, só que essa última só vai estar no mercado no segundo trimestre. Mas isto não significa... Esta lógica da luta de cada um por si está sendo válida em tudo. E acaba, por exemplo, a Hungria e outros estados, por exemplo, no leste europeu e nos Balcãs, que já estão utilizando vacinas da China, vacinas da Rússia, pronto, sem esperar pela Agência Europeia de Medicamentos. Porque também tem as disputas geopolíticas por trás dessas vacinas, né? A resistência a algumas vacinas, como o próprio Douglas falou, pronto, a AstraZeneca tem tido tropeços e continua se comprando doses. E a Sputnik, que tem se mostrado eficiente, pronto, não se aprova de forma alguma a sua administração, ou mesmo a vacina também as vacinas chinesas, pronto. Então, isso tudo tem um elemento da geopolítica por trás, da disputa. E o que demonstra também a fragilidade europeia. Veja, a fragilidade europeia ficou muito patente nessa crise. A incapacidade da União Europeia de produzir autonomamente as vacinas, que não só para dar conta da sua população, mas inclusive do ponto de vista econômico para a disputa internacional, e digo mais, para sua projeção de poder, porque a União Europeia, se quisesse se afirmar como uma potência internacional e procurar um campo próprio, ela teria que ter, por exemplo, a capacidade de produzir vacinas para distribuir para a África, para a Ásia, para fazer na América Latina, para disputar, né, com hegemonia também com as outras potências. Não consegue nem atender a sua própria população. E tem feito, por exemplo, algumas lógicas, por exemplo, que chegam a debate agora, que é de uma coisa que seria uma espécie de um passaporte sanitário, que é uma maneira, na verdade, de tentar resolver a crise econômica desses estados, né? Por exemplo, a Grécia é um estado, por exemplo, como Portugal e outros estados periférico na Europa, e que depende muito do turismo. E a situação pandêmica hoje está completamente paralisada, paralisou a questão do turismo e é uma crise profunda na economia. Só que esses passaportes, há questionamentos de várias naturezas em relação a esses possíveis passaportes sanitários. Primeiro, que eu acho que é esdrúxulo,
que é a questão de que, pronto, estaria ferindo a liberdade de escolha do individual de não ser vacinado, porque em muitos países ocidentais a vacina não é obrigatória. Me peço aí, não há liberdade, isso é um absurdo, existe liberdade de escolha numa matéria que não é uma matéria que afeta só o indivíduo. Liberdade de escolha, o que eu quero vestir, eu posso, o que eu quero comer, vai me afetar tudo. Agora, a vacina não é um elemento de escolha. A vacina é, se eu não for vacinado, posso não ter consequências para mim, mas vai ter consequências para os demais. Não é uma questão de foro individual, né? É uma questão de foro coletivo. É uma doença não transmissível, né, de ser humano para ser humano, e aí não houvesse possibilidade de mutações no vírus, inclusive de tornar a própria vacina ineficaz, era outra história, né, professor? Mas como a gente está falando de uma doença que muta a cada período de tempo, aí já estão... Hoje eu já vi uma notícia que fala em 2 cepas na Argentina, e veja que a Argentina tem uma situação muitíssimo mais controlada que a do Brasil, por exemplo. Aqui a gente também tem pelo menos 2, né, que surgiu no Amazonas, a do Rio de Janeiro, e talvez outras no Espírito Santo, em outras partes. Então, é um assunto que não pode ser relegado à escolha individual, né, que bota em risco toda a segurança da sociedade. Então, este elemento do questionamento, esse passaporte sanitário, eu acho que é esdrúxulo, porque, na verdade, o que tem que se reverter é esta não obrigatoriedade das vacinações, elas têm que ser obrigatórias. Agora, há outros elementos que são que aí sim, são 2 elementos que eu acho que colocam em dúvida a possibilidade desse passaporte, apesar dos benefícios que poderia trazer, e é por isso também há toda a Grécia estabelecendo com Israel, que está mais avançado, pronto, uma espécie de passaporte, não é um passaporte, é um nome que, pronto, um certificado sanitário, possível. É que, primeiro, isto aí sim reflete uma desigualdade muito grande, porque mesmo aqueles que querem ser vacinados não conseguem se vacinar da mesma maneira, né? E não têm as mesmas possibilidades de vacinação. Então, isso estabelece uma desigualdade nas possibilidades dos indivíduos, pronto, que agrava as desigualdades já econômicas, sociais e de acesso à saúde que existem. E o outro elemento que aí também é muito determinante é, enquanto não houver uma vacinação generalizada, uma maior parte da população mundial vacinada, ao mesmo pronto, garantindo uma imunidade global, mesmo estes vacinados, não há nada que garanta que eles não possam ser contaminados por outras cepas. E que também que eles não possam, mesmo estando vacinados dessa maneira, serem contaminados e ajudarem a continuar a disseminar a doença. Então, é uma proposta que eu considero muito perigosa e a ser avaliado com o tempo. Porque esta questão da desigualdade é que eu quero chamar muito atenção. Nós tivemos agora também, nesses últimos dias, pronto, na semana passada, nós tivemos uma declaração do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, né, o Tedros Ghebreyesus, né, que está preocupado com esta realidade, Douglas. Esta realidade de desigualdade no acesso, nas condições, à vacinação, que não resolve para ninguém. Esta procura de guardar doses, por exemplo, a União Europeia comprou, teoricamente, muito mais doses do que a sua população. Os Estados Unidos também, muitos estados, os estados mais ricos compraram mais doses do que precisam, enquanto os estados mais pobres não tem acesso. E eu vou dar um dado da Oxfam, a ONG Oxfam, que é uma ONG que tem olha, eu sugiro sempre muito os relatórios delas, tem muitos dados interessantes sobre a desigualdade no mundo. Fala que 13% da população mundial, que aqui vive nos países mais ricos, encomendou previamente 51% das doses. E mesmo no seio da União Europeia... O país que mais comprou, né, professor? Se não me engano, foi 7 vezes a população. Que o Canadá foi o país que mais comprou, né? 7 vezes a população. Os países ricos têm 13% da população, mas compraram antecipadamente 51% das doses. Mas mesmo entre os países ricos, há muita diferença. Também, claramente,
a hegemonia germânica alemã vai se afirmando nisso, por exemplo. A Itália, por exemplo, as primeiras entregas que vieram de doses foram 9.750 doses para a Itália, que era um país completamente devastado pela pandemia. A França são as melhores. E a Alemanha, que tinha uma situação melhor do que esses outros estados, recebeu 151.005 doses. Então, vamos lá. 9.750 para a Itália, 19.000, guardando as proporções da população, porque a Alemanha tem mais população tanto que esses estados, etc. Mas mesmo dentro destas diferenças de população, a porção da Alemanha é muito maior do que deveria ser dentro de uma lógica de distribuição fraterna. Mas se nós formos, por exemplo, a distribuição para os estados, entre os estados mais ricos e os mais pobres, aí então a disparidade é brutal. Como eu falei, 13% da população, os países mais ricos ficaram com 51% das doses compradas, né? E nós temos, por exemplo, eu vou usar a declaração do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, que ele falou no dia 18 de janeiro, né? Ele falava que naquela altura, das mais de 39 milhões de vacinas que tinham sido inoculadas, foram inoculadas nos 49 países com um rendimento mais elevado. Então, para os 49 países mais ricos, 39 milhões de doses de vacinas. Sabe quantas doses tinham sido dadas na mesma altura para os países mais pobres? Chuta um número. Falei que nos 49 países mais ricos tinham sido 39 milhões de doses de vacina, até essa data em janeiro. Quantas doses achas que tinha sido dado para os países mais pobres? 5? Pronto, então você vai ser. Não, 25 doses. Não estou falando 25 mil. Não foram 25 milhões nem de longe, nem 25 mil. Estou falando de 25 doses para os países mais pobres. Né? Então, isto significa e isto é um total absurdo, porque enquanto não houver essa vacinação generalizada, estas doses estão sendo aplicadas na União Europeia, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, em Israel. Não dão nenhuma garantia de nada, porque enquanto houver esse estado de selvageria, como há no Brasil hoje, nesse momento, de verdadeira barbárie, né? Ou em muitos outros estados, no México, em África nem os dados são alarmantes, mas com certeza são muito inferiores do que a realidade, né? Ou em outros estados, imagine um estado como a Índia, né? Então já estou indo para concluir. Pronto. Enquanto isso não vai surgir novas cepas e a pandemia não vai terminar, né? A única garantia de vencermos a pandemia é que seremos de uma vacinação massiva que abranja toda a população mundial. E é uma articulação que, obviamente, os mais ricos têm que pagar, né? Este aqui é um acordo importante do ponto de vista geopolítico da Rússia com o Sputnik, já sendo alinhavado com a Espanha, com a Itália, com a França e com a Alemanha, mesmo antes da aprovação na Agência Europeia de Medicamentos, mas ainda assim são vacinas para os ricos ainda. Pronto. É claro que alguns estados têm alguns compromissos. Portugal assumiu um compromisso de comprar mais vacinas do que para a sua população, mas também vai mandar vacinas suas para ex-colônias, digamos assim. Tem a ver também com a sua afirmação, também hegemônica e tudo mais. É uma ação ainda de solidariedade, louvável ainda até certo ponto. Não recebe nem para a sua população, quanto mais para poder distribuir para os outros. Então, isto ficou ainda no ambiente no nível das ideias. Professor Serrano, é que nem o Chile doando doses para o Equador à véspera da eleição no Equador, né? Pronto, é isso. Aí há outros interesses que sempre influenciam, né? Quais são as propostas, por exemplo, que o diretor-geral da OMS dizia, por exemplo? Que haviam que se fazer 4 coisas, né, para contornar as dificuldades atuais. E uma delas
seria o levantamento, ou seja, a quebra, como a gente diz no Brasil, das patentes dos laboratórios farmacêuticos. Muitos países têm capacidade de produção de vacinas, que poderiam passar a produzir as suas vacinas se os direitos à propriedade intelectual não estivessem protegidos pronto. E eu sugiro aqui depois uma leitura atenta desse artigo da Abril, pronto, não sei se eu enviei, pronto, que é um site, Abril é um site da esquerda portuguesa muito bom. Se eu não enviei, depois eu posso também deixar, que é Covid-19, governos recusam tornar vacinas bens públicos. É um site, abril.pt, é um site aqui português que é também uma fonte muito importante de conhecimento. Esta questão, Douglas, pronto, e eu vou concluir com isso, porque já estamos chegando a 1h30, não é tão... pronto, e deixa também muito claro a construção desse sistema neoliberal e as amarras desse sistema neoliberal mundial. O que aconteceu? Quando houve a negociação da chamada da rodada final, que encerrou a rodada do Uruguai, por exemplo, das últimas negociações da rodada do Uruguai, em nível mundial de negociações sobre os acordos do Tratado Internacional sobre a questão do comércio internacional, e que vai dar origem à Organização Mundial do Comércio, houve um lobby muito forte feito pelos Estados Unidos, pela União Europeia, pelo Japão, pelas nações imperialistas, né, e mais desenvolvidas, né, para que estes acordos, que eram do GATT, do Acordo Geral de Tarifas e Trocas, que depois, como eu falei, em 94, depois vai dar origem à OMC, né, a Organização Mundial do Comércio, que fossem incluídos nos chamados acordos TRIPS, que é Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, ou pronto, em português, em bom português, acordo sobre os aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio. O que aconteceu com esses acordos que estão ligados à OMC, desde a sua fundação? É que se estabeleceu uma série de proteções legais ao direito à patente das grandes companhias, né, associados à entrada da OMC. Então, para eu entrar na OMC, eu tenho que aceitar estes acordos, e esses acordos criam uma série de restrições à possibilidade de eu poder quebrar patentes, do ponto de vista legal. Não significa que as potências deveriam ter um entendimento, que até do ponto de vista do seu autointeresse, do interesse próprio, né, a quebra de patente, neste caso, é fundamental para a sua sobrevivência. O problema é que o domínio destes grandes laboratórios e dessas grandes empresas de biotecnologia é tão grande, é enorme, gigantesco, sobre os estados, enquanto financiadores de campanha, enquanto agentes políticos também, nos meios da comunicação social, nos meios de comunicação, que não se cogita a possibilidade dessa quebra de patente, que seria o único mecanismo que possibilitaria, por exemplo, o Brasil produzir muito mais vacinas, obviamente se o governo quisesse, pronto, aí é outro debate, mas a Índia, por exemplo, que gostaria de fazer isso, e outros estados do terceiro mundo, que apesar de serem terceiro mundo, têm capacidade de produção, mas que não podem fazê-lo porque não têm acesso a estes elementos. É interessante pensar o seguinte, e aí o papel reacionário do governo Bolsonaro, mais uma vez, e eu aproveito então, pronto, nunca é demais falar sobre isso. No dia 10 de março, a Organização Mundial do Comércio, a OMC, rejeitou novamente os pedidos, as propostas da Índia e da África do Sul, mas também acompanhado por mais 110 países, todo o terceiro mundo, praticamente, né, enfileirando com a Índia e com a África do Sul, né, para um pedido na OMC para a quebra das patentes das vacinas para o Covid-19. Votaram contra esta medida, e por isso foi bloqueado
os Estados Unidos, a União Europeia e seus países, aonde também, inclusive, está Portugal, e o Brasil. O único país não imperialista, o único país não do primeiro mundo que votou com o primeiro mundo contra a quebra das patentes foi exatamente o Brasil. Ou seja, isso obviamente é orientado pelo governo, que quer impedir a vacinação, então, e quer ficar bem com os Estados Unidos, no seu alinhamento com os Estados Unidos e com as grandes potências, né? Está muito órfão do Trump, mas vai procurar também continuar nesse alinhamento. Então, isto é a prova da incapacidade que o capitalismo tem de resolver os problemas globais. E aí eu quero terminar mesmo, concluir com isso, porque há um argumento que é utilizado de que, pronto, se houver a quebra da patente, os laboratórios que investiram tanto dinheiro nessa tecnologia vão perder muito, e que é um absurdo, e que isso desestimula a investigação científica também. Isto é uma grande, grande, grande mentira, grande, enorme mentira, pronto. No Le Monde, jornal Le Monde, pronto, com o jornal progressista francês, pronto, há um cientista e ativista do acesso universal aos cuidados de saúde, o Gaël Krikorian, ele chamou atenção, pronto. É verdade que alguns laboratórios apostaram na produção. Eu vou ler aqui ipsiliteris, porque pronto, ajuda a explicar. É verdade que alguns laboratórios apostaram na produção de um novo tipo de vacina de RNA mensageiro. Mas será que podemos realmente falar de correr riscos quando tiveram o benefício de 30 anos de investigação sobre esta tecnologia, largamente financiada pelo setor público? Além disso, o fato de várias empresas lançarem praticamente o mesmo produto ao mesmo tempo atesta que todas elas beneficiaram do mesmo nível de conhecimento científico, que não surgiu ano passado. Por isso também surgiram vacinas muito rápido, porque elas já vêm sendo investigadas há 30 anos. E não vêm sendo investigadas com recursos próprios, porque esses laboratórios se suportam nas grandes universidades públicas ou as privadas subsidiadas pelo Estado, pelos centros de investigação dos estados, né, por todos os suportes que existem estatais para isso, parcerias públicos-privadas, pronto. E aí ele continua, só para concluir com isso, porque esse é um argumento que é usado aqui, pronto, que a investigação médica é fortemente subsidiada e financiada por fundos públicos através de muitos canais. Programas de investigação em instituições públicas, financiamento de projetos, parcerias público-privadas, subvenções, créditos fiscais, mas também com reembolso do sistema de segurança social e de seguros mútuos. Além disso, no caso da vacina Covid-19, existem mecanismos para apoiar a produção através de pré-compras ou financiamento local. Estes mercados beneficiam tanto de um monopólio na venda como da garantia de serem pagos. Ou seja, estas empresas não assumem risco nenhum, é o capitalismo de risco zero, porque tem financiamento para as investigações, que se quando não dá certo, isso não é pago de volta ao Estado, né? Então, o Estado paga o risco. Além disso, quando vai ser fabricada a vacina, compra antecipadamente a vacina, né? Sustenta a produção, pronto. Então, ou seja, o público, ou seja, cada um de nós, subsidia e paga essas farmacêuticas internacionais. E quando eu digo público, aqui também, aqui na Europa, nos Estados Unidos, pronto, nós contribuímos com nossos impostos para isso. Só que na hora de retornar, estas empresas privatizam os lucros e os ganhos. Então, este argumento de que eles correm riscos e que, pronto, isto é uma besteira, né? O Estado financiou estas pesquisas, eles não correram riscos, na verdade, né? Porque se essas investigações não fossem à frente, pronto, o dinheiro não veio deles mesmo, veio de financiamento público, né? A produção é financiada pelo Estado, mas eles querem embolsar os lucros. E aí que é a questão central. Realmente, como fez, e o Brasil foi um exemplo em outros tempos, né, de uma política de saúde pública, porque nós vivemos, e eu concluo com isso, a pandemia de Covid-19 é a última pandemia que nós estamos tendo, mas não é a única. Nós já vivemos desde os anos 80 uma pandemia, que foi a que matou já mais de 20 milhões de pessoas no mundo, que é a pandemia da AIDS, ou como se diz aqui em Portugal, a SIDA, né? O HIV já matou, pronto, dezenas de milhões. E o Brasil esteve
como está hoje, o Brasil está nesse caos da pandemia da Covid-19, e nos anos 80, e eu lembro, porque eu era criança nos 80, eu cresci, vendo quando a chegada da epidemia, que é uma pandemia, hoje está no mundo inteiro, do AIDS, o medo que isto me inspirava, das campanhas que foram colocadas. E a única coisa que garantiu que a mortalidade caísse foi a quebra das patentes que o governo brasileiro promoveu do coquetel, que mantém vivo e com uma qualidade de vida mínima, e estende a expectativa de vida das pessoas que são seropositivos. Então, nós temos um exemplo concreto no caso brasileiro de como aquela patente é uma necessidade premente. Agora, este problema só nos revela os limites que o capitalismo tem na sua capacidade de responder às necessidades humanas. Quando o lucro é colocado como seu objetivo principal, né, as mortes, a destruição não entra na conta. Na verdade, para esses grandes laboratórios, o sistema atual e esta situação de crise pandêmica é uma fonte de lucro astronômica, porque mesmo que dê errado as vacinações com o surgimento de novas cepas, isto vai levar ao fabrico de novas vacinas, que vão ser garantidas pelo Estado novamente, vai ser um mecanismo de transferência permanente de recursos dos fundos públicos para essas grandes empresas farmacêuticas. Então, é necessário, e isso é fundamental, que se coloque o debate em escala global e as pressões sobre os estados para a reversão disto e a quebra das patentes, para garantir que nós sobrevivamos, que nós atravessemos e superemos esta pandemia. E, obviamente, que isso coloca em questão todo o sistema econômico que nós estamos baseados, é óbvio, né? Mas isto se coloca do ponto de vista estratégico, mas do ponto de vista imediato é uma necessidade. E começa, por exemplo, no Brasil, entre uma das coisas que o Brasil, e aí eu falo agora, porque temos um público brasileiro, é a necessidade de pressionar o governo. Eu sei que é um governo genocida, é um governo completamente de natureza psicopática, que não tem empatia, que não tem capacidade mesmo de responder a nada, no seu programa ultra-reacionário, fascistizante e ultra-neoliberal, mas nós temos que pressionar, porque o Brasil, por exemplo, é um país determinante em nível internacional, poderia ser, e só não é pelo atual governo que tem, inclusive para estar junto da Índia, da África do Sul e de outros estados a liderar uma campanha para garantia da quebra de patente. Esta é uma questão que é vital, e o Brasil prova isso, a cada dia batendo recordes no número de mortos.